Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Deixa eu colocar o temporizador aqui para mim não me perder. Aleluia. Bom, irmãos, eu queria continuar orando, então feche seus olhos. Vamos clamar para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, o nosso entendimento, e que a gente possa receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Pai, nós continuamos aqui na Sua presença, e realmente, Pai, Cristo é tudo que o Senhor pode nos dar, e obrigado porque no Senhor Jesus reside a plenitude de tudo que precisamos. Nós clamamos por Sua presença manifesta através da palavra de Deus. Palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas, para trazer paz ao coração aflito, direção ao coração confuso, transformação que nenhuma outra coisa nesse universo pode gerar. Então gera em nós nessa noite transformação, Jesus, através da Sua palavra. Que o Senhor flua através de nós e tenha liberdade, Pai, para transformar o nosso coração ao formato do coração de Jesus. A nossa oração é para que o Senhor permaneça em nosso meio. Nós resistimos e repreendemos qualquer ação do inimigo, sabe, Jesus, atacando a nossa mente, o nosso coração, gerando distração, em nome de Jesus, e declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor dessa igreja, e o Senhor é soberano nesse lugar. Então fala conosco nessa noite, o nosso coração anseia por ouvir a Sua voz, em nome de Jesus, Deus. Amém, glória a Jesus, amém, meus irmãos. Vamos lá então, se der para colocar o slide. Hoje eu fiquei com a missão de, pode voltar, hoje eu fiquei com a missão de ministrar, eu não sei se chegou em ordem para o Aquil, mas é a última palavra no tema uns aos outros. E quando eu orava e pensava sobre esse tema, o Senhor colocou o tema no meu coração de Cristo aos outros, vivendo a partir de quem somos em Deus e não em nós mesmos. A realidade daquilo que o Senhor colocou no meu coração é que, na verdade, nós precisamos manifestar Cristo aos outros. E no decorrer da mensagem, nós vamos ver que o grande problema é que nós manifestamos uns aos outros a partir de quem somos, não depois de sermos transformados por Cristo, mas a partir de quem somos por nós mesmos, sem a obra completa de Jesus em nós. Então, Cristo aos outros é o que nós precisamos manifestar, na verdade, uns aos outros, amém? Eu queria convidar você para abrir em João capítulo 13, versículo 34, aleluia. João 13, 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como, irmãos, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Então, meus irmãos, João 13:34, Jesus ali, depois de lavar os pés dos discípulos, chegando ali, o momento em que ele começa a falar de sua morte, mais explicitamente, ele fala: um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros.
mas que vocês amem uns aos outros como que? Como eu vos amei. Ou seja, a perspectiva de amor que nós amamos uns aos outros não é o amor que nós aprendemos fora de Cristo. A medida perfeita do amor que nós devemos amar uns aos outros é o amor que nós recebemos do Senhor Jesus, amém? Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Só que agora, como nós vamos compreender o amor do Senhor por nós, se nós não nos relacionarmos profundamente com Ele? Então, a realidade é que nós precisamos, irmãos, permanecer com uma vida intensa em devocional, para que Cristo seja o modelo pelo qual eu trato o próximo, porque eu sou pleno através de Cristo, no meu relacionamento com Ele. Colossenses 1, 27 diz, ao quais Deus quis dar a conhecer a qual seria a riqueza da glória deste mistério entre vós, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Irmãos, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então nós precisamos entender que uns aos outros só é completo quando eu manifesto Cristo ao outro. Sem Cristo ao outro, aquilo que eu vou manifestar vai ser incompleto, porque nós vamos ver na mensagem, porque nós fomos corrompidos pelo pecado. Será que vai dar para passar os slides? Se não der, tudo bem. Passa aí o próximo, para me ver se vai conseguir, senão a gente continua daqui. Não, então beleza, a gente vai continuar. E qual é o objetivo da mensagem, irmãos? É esse daí, ó. Entender que o grande problema dos nossos relacionamentos é que vivemos uns aos outros com intensidade, mas uns aos outros a partir de si mesmo. A realidade é que a gente vive uns aos outros com intensidade, só que é a partir de quem a gente é sem Cristo, e não de Cristo em nós. Então precisamos estar conscientes da influência da queda e do pecado em nós, e da exclusividade de transformação que vem somente através de Jesus e sua obra completa, que a partir daqui, do entendimento da exclusividade dessa transformação, uns aos outros se torna Cristo aos outros, e assim viveremos, irmãos, a plenitude do que Deus sonhou para nós. Uns aos outros só será completo quando eu entender o que o pecado gerou na humanidade, qual a influência atual do pecado na minha vida e escolher voluntariamente aquilo que Deus tem para mim através de Cristo Jesus. Aleluia. E aí tem uma frase do Jim Styles, se der para passar o próximo, se não der tudo bem, deu, que ele falou isso, ele é o fundador da Jocum no Brasil, e ele diz essa frase: o melhor que você pode oferecer às nações é o seu relacionamento com Deus. E você provavelmente já ouviu falar essa frase aqui, mas eu quero dizer que o melhor que você pode oferecer ao outro, à sua esposa, ao seu esposo, até o melhor que você pode oferecer para você mesmo, é o seu relacionamento com Deus. Nada, meus irmãos, nada nesse mundo. A gente pode estudar, a gente pode ser bem sucedido financeiramente, mas nada vai se comparar a entregar o nosso relacionamento, ou melhor, o resultado do nosso relacionamento com Deus ao outro, amém? O melhor esposo ou a melhor esposa não é aqueles que a gente sonha ou que a gente vê no filme, em filmes românticos, mas é a pessoa que está mais próxima do Senhor Jesus. Então não importa se você é bem sucedido em outras áreas, não importa, sabe, aquilo que você está vivendo, Cristo
Cristo é a solução para tudo na nossa vida. E Ele é a verdadeira fonte que vai nos levar a manifestar a sua presença e o melhor de Deus através de nós. Amém? Aleluia, meus irmãos. Pode passar. Aí, agora foi, irmãos, graças a Deus. Então, eu coloquei como linha do tempo de Deus, mas é, na verdade, a nossa linha do tempo a partir das Escrituras. Então, o que aconteceu? Gênesis 1, 26 ao 28, não precisa nem abrir, eu vou ler para ser breve, diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis e rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Versículo 27, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, enfim. A realidade é que o plano de Deus para o homem, e quando Ele direciona o homem a se multiplicar, o homem nesse momento era feito à imagem de quem, meus irmãos? A imagem de Deus. E sempre que eu vou ministrar sobre família, sobre cosmovisão bíblica da família, ou até sobre solteiros, eu falo sobre isso. Quando Deus criou o homem e mulher, Ele os criou perfeito, e o plano de Deus para a família e para a humanidade era um grupo de pessoas à imagem e semelhança de Deus se relacionando. Como o casamento pode ser algo ruim se Deus criou para a manifestação dEle mesmo através de nós, das pessoas, meus irmãos? Então, no princípio, havia algum conflito ali, algo que paralisava eles uns aos outros. No princípio era difícil, irmãos? Você acha que Adão e Eva tinham dificuldade? A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então a realidade é que Deus nos criou para ter um relacionamento maravilhoso. Pode passar. E eu quero que você pense um pouco aqui comigo. Se imagine como um médico, olhando para a humanidade como paciente. É aqui que vamos fazer a diferença. Pois o mundo está cheio de sintomas que apontam uma doença, mas cheio também de pessoas viciadas em anestesias, que não geram cura nem diagnóstico. Então nós, como cristãos, precisamos ter um discernimento diferente. Qual o grande problema da humanidade? Então imagina agora que nós somos como médicos, e nós olhamos a humanidade e vemos uma humanidade cheia de sintomas que apontam uma humanidade doente, sim ou não? Mas a realidade é que ninguém sabe ou ninguém fala propriamente qual o verdadeiro problema. Não existe um diagnóstico de falar qual que é a causa do problema. Mas nós, como cristãos, irmãos, precisamos estar conscientes qual que é o grande problema. Qual que é a doença que tem corroído a humanidade, tem gerado os sintomas que a gente vê. Separação, ódio, desespero, tantas coisas ruins. Nós, como cristãos, precisamos ter uma consciência a partir da palavra de Deus diferente dos outros, meus irmãos. E qual que é, irmãos, o diagnóstico que nós chegamos, está no próximo passo? É que a queda e a influência do pecado é o grande problema da humanidade. E que a queda e a influência do pecado gerou separação entre nós. A queda nos deixou sequela, irmãos. E no primeiro ponto ali, eu tinha escrito ali que nós fomos criados perfeitamente saudáveis, amém? Só que o pecado veio, Gênesis 3, vocês conhecem a história, a serpente engana a Eva, Eva come do fruto, dá para o seu marido, e depois dali o que acontece? Gênesis 4, o primeiro homicídio. Então, qual que é o grande problema da humanidade? Qual é o grande problema no relacionamento? Não é o outro, meu irmão, é o meu pecado, é o seu pecado. E qual o grande problema na nossa vida? É o pecado que nos afasta de Deus. E talvez você chegou aqui pensando
que se Deus mudasse uma situação específica da sua vida, você teria paz. Ou se Deus gerasse algo que você deseja, isso faria com que você ficasse melhor. Deixa eu falar uma coisa para você: nada vai substituir, nada que você pode receber de Deus vai substituir o seu relacionamento íntimo com Ele. O grande problema nos relacionamentos é o pecado. É que a gente, como cristão, estamos viciados em anestesia também, que não resolve o pecado. E a gente prefere, às vezes, com um conflito para resolver, com algo para gerar, que sabe que a gente precisa fazer algo, até com um pedido de perdão para pedir, a gente prefere se mergulhar em séries, em distrações sem fins. A anestesia que tira aquela aflição por um momento, mas não resolve o problema. Porque o problema é o que, irmãos? O problema é o pecado. O problema dos relacionamentos é que nós estamos vivendo com intensidade uns aos outros, não a partir de quem Cristo quer que nós sejamos, mas a partir de quem nós somos depois do pecado. Então nós não podemos ignorar, irmãos, que a queda deixou vestígios em nós, amém? Pode passar. E qual que é o diagnóstico? O pecado é o grande problema da humanidade, nosso verdadeiro vilão. Esse é o diagnóstico, irmãos, que nós temos que ter. Essa é a consciência que nós precisamos entender. O grande problema das nossas vidas é o pecado. Por quê? Porque o pecado nos engana, gera separação entre nós e Deus, faz com que nós vejamos as coisas distorcidas, diferente do princípio da criação. E assim o nosso coração se encontra como incompleto, porque só existe plenitude na nossa vida com o Senhor. Romanos 7,11, se der para abrir, por gentileza, diz assim: porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou, e o que, irmãos? E me matou. Ou seja, o pecado gera engano em nós. Sabe, meus irmãos, não tem como alguém viver em pecado e não estar enganado. A gente pode até vir à igreja, a gente pode até ser aparentemente um cristão, mas se a nossa vida é uma vida de pecado, com certeza nós estamos debaixo da influência do engano que o pecado gera. Até porque engano diz de algo não óbvio, mas que a gente não percebe. E Paulo disse isso: o pecado me enganou, pelo mandamento me enganou e me matou. E aí versículo 2 de Romanos 7: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo é bom. E versículo 13: acaso o que é bom se me tornou morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira o que, irmãos? Maligno. Olha o que o pecado faz, irmãos. Para se revelar como pecado, o pecado pega uma coisa boa e gera morte. Então a palavra está nos dizendo que o pecado gera engano, e a partir do engano nós podemos ter algo bom, mas sobre a influência do pecado, esse algo bom vai nos levar à morte. E é claro que Paulo está falando aqui sobre a lei, que era para nos conduzir a viver uma vida que agradava a Deus, mas por causa do pecado nos levou à morte. Então, irmãos, o pecado nos afetou, o pecado afetou a humanidade, e o pecado não é neutro em resultado. A gente não pode achar que viver em pecado vai nos levar a viver a vida que agrada ao Senhor. Não tem como. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós precisamos ter a consciência sobre como o pecado faz mal para a gente. Romanos 7,18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Irmãos, Paulo disse que na carne dele não habita bem nenhum.
E sabe por que não habita nenhum na carne dele? Não porque Deus criou ele dessa forma, mas porque o pecado marcou a gente com uma doença. E sem Cristo, irmãos, nós seremos, contagiados por essa doença do pecado e contaminaremos uns aos outros. Então, o pecado que habita em nós não gera nada a não ser engano e morte. Amém, irmãos? Tiago 4:1 diz, de onde, que é o versículo que eu coloquei ali, diz: de onde procedem as guerras e contenda que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha isso, irmão, da onde vem tanta briga, tanta guerra, tanta coisa? De onde, senão do que, irmãos? Dos prazeres, Mano Wesley, que militam dentro de nós. Da nossa vontade humana caída. Nós precisamos entender que o pecado, como eu já disse, exerceu influência na humanidade e exerce influência em nós. O que gera problema, e é muito interessante, porque Tiago não diz que o problema da guerra, o problema dos conflitos é do outro. De onde procedem, senão dos prazeres que militam na onde, irmão? Na nossa carne, na nossa natureza humana. O problema nos relacionamentos é porque a gente não decidiu ser como Cristo é. E aí a gente só tem entregado para o outro o que a gente é sem Cristo. E deixa eu falar uma verdade aqui para nós. O que eu sou sem Cristo, o que você é sem Cristo, não tem muito a oferecer. Cristo de fato é tudo que Deus pode nos dar. E Cristo é de fato tudo que você pode dar ao outro. Então, se você não tem Cristo, por mais que você estude, seja bem-sucedido, por mais que você tenha todas as coisas que você sonhou, não vai ser suficiente e você ainda vai se sentir vazio. Chegou a hora, irmãos, e eu quero fechar essa mensagem, esse tema, dizendo que uns aos outros se torna verdadeiro quando nós escolhemos abandonar quem nós somos a partir do pecado e deixar que Cristo se manifeste através de mim. E assim não vivemos mais uns aos outros, mas Cristo aos outros. Aleluia! Fomos feitos por um molde perfeito e redirecionados para esse molde que é Cristo. E só seremos saudáveis ao voltarmos à nossa forma natural, Cristo através de nós. Deus nos formou perfeito. Deus nos fez perfeito. O pecado nos deformou. E nós só tornaremos a ser saudáveis aqui se a gente voltar para o molde da perfeição da criação. E esse molde veio em carne, morreu por nós, se entregou e nos deu a oportunidade de voltar ao princípio de todas as coisas, onde a influência do pecado é subjugada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pode passar. Esse texto, ele fala sobre a realidade do pecado, Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A realidade é que o diabo ainda usa a mesma estratégia na nossa mente. E o que ele deseja? Nos separar da simplicidade e pureza devida a Cristo. Cristo de fato, irmãos, é tudo que a gente precisa. Cristo é tudo que você precisa para ser pleno. Cristo é tudo que você precisa para de fato ser bem-sucedido. Cristo é tudo que você precisa para os relacionamentos darem certo. Cristo é o fundamento, a rocha e a base qual nos restaura a vivermos como fomos criados para viver. Aleluia. Pode passar. Então, irmãos, até aqui está tudo bem? Vocês estão comigo ainda? Eu tentei fazer uma linha do tempo. Você viu lá, em Gênesis Deus formou homem e mulher perfeito.
O pecado veio e nos deformou, e exerce influência sobre nós, amém? E essa frase é do pastor Jonatas Leônio, e ele até que dá esse exemplo sobre a gente ser um médico e dar um diagnóstico. Olha que legal, ele fala que Deus formou a gente perfeito. O pecado, o que o pecado fez? Deformou. Mas Cristo veio e o que? Pode passar. Transformou, meus irmãos. Aleluia. Deus formou. O pecado veio e nos deformou. Mas Cristo vem para nos transformar, aleluia, e não mais vivermos sobre a influência do pecado, mas de seu Espírito, amém? Pode passar. E essa é a terceira parte, está consumado. Jesus abre o caminho para voltarmos ao início de tudo, cura manifesta a nós. Então Deus nos criou saudáveis ao nível máximo. O pecado veio e nos deixou sequela, mas Cristo vem para nos curar e nos fazer perfeitos mais uma vez. João 19:30 é quando Jesus morre e ele diz o que? Está consumado, e ali entrega seu Espírito. A obra foi completa. E a pior coisa da humanidade foi resolvida em Cristo Jesus. A separação, e nós vamos ver isso, que havia entre nós e Deus, foi resolvida. E aquilo que nos separava entre nós, Brunão, foi resolvido também. Existe suficiência na cruz para que a gente manifeste quem nós sempre fomos criados para ser. Aleluia. Então vamos ler juntos Efésios 2. Efésios 2. Pode abrir a partir do versículo 1 mesmo, amém? Diz assim, vai resumir basicamente isso que eu falei. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e em nossos pecados. Irmãos, eu quero que você leia esse texto entendendo a suficiência de Jesus, amém? Entendendo quanto a obra de Cristo é plena para a nossa vida e para tudo que precisamos. Então Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Versículo 2, no quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Irmãos, comecem a notar que Paulo, ao escrever para os Efésios, ele faz a separação de um tempo. Cristo gera uma transformação em nossas vidas, ou Cristo ainda não entrou nas nossas vidas como deseja. Olha que o texto diz, no qual andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, nós precisamos ter a intenção e a motivação na nossa vida para tudo que fazemos transformada, irmãos. Porque se Cristo não é motivação do que eu faço, ou do porquê eu faço o que faço, provavelmente essa motivação ainda está contaminada pelo resultado que o pecado gera em mim. E o pecado só é resolvido na pessoa de Jesus Cristo. E aí continua, mas Deus, versículo 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, nesse tempo, irmão, que nós éramos filhos da ira, que nós andávamos segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, e por causa do grande amor, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, irmãos. Note a transformação que Jesus gera em nós. Versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Aleluia, irmãos, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a partir da sua morte e ressurreição. Agora, alguém que habita, irmãos, tem a mente conectada com os lugares celestiais, tem a mente de Cristo, não vai manifestar a maravilha do que é viver uns aos outros? Com certeza vai, meus irmãos. E aí ele continua. Ixi, me perdi, irmãos. Qual versículo que tá? 2:7, tá, obrigado. Tá aqui, pronto. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos o que, irmãos? Feitura deles, criados em quem? Em Cristo Jesus. Para o que, irmãos? Para boas obras, as quais Deus de quê? De antemão preparou para que andássemos nela. Aqui é Paulo dizendo, Jesus traz a restauração que foi perdida pelo pecado. Jesus nos leva a viver as boas obras que de antemão foram preparadas para nós viver. Mas isso se nós fomos criados em Cristo Jesus e não a partir da nossa natureza humana. Portanto, versículo 11, lembrai-vos de que outrora vós, gentil na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, olha como nós estávamos, irmãos, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia, irmãos. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Por que será que a gente decide ainda assim permanecer distante do Senhor? E tentar viver a plenitude nos relacionamentos sem Deus? Não dá, é impossível. Jesus morreu para restaurar todas as coisas na sua vida e nos seus relacionamentos, meus irmãos. Ele morreu para isso e nós precisamos disso. Porque Ele é a nossa paz. Olha aqui, irmãos, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, do qual que, irmãos? Do qual ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio de nós, a inimizade. Porque quem é a nossa paz? O Senhor é a nossa paz. E qual de que, irmãos? De ambos fez um. E Ele, Jesus, na cruz, derrubou, irmãos, o muro da separação que havia entre nós, que era a inimizade. E eu sempre lembro, quando eu leio esse texto, que o muro da separação que havia entre nós não eram as diferenças. Ser diferente do outro não é o grande problema. Porque, na verdade, Deus te fez diferente para que você manifeste algo único de Deus que Ele te deu, que nenhuma outra pessoa vai conseguir manifestar. Porque todos somos juntos um só corpo, e você é um membro indispensável. Então a diferença não é o grande problema de viver uns aos outros. O grande problema de ver uns aos outros era a inimizade gerada pelo engano e pelo pecado, que pega algo bom e transforma em morte. Mas Jesus derrubou o muro da separação que havia entre nós. E agora, mesmo sendo tão diferente, nós podemos ser amigos, ser irmãos que amam uns aos outros. Aleluia. E aboliu na carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 18, quer dizer, o 18 diz assim, irmãos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim,
já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois de família de Deus. Aleluia. Realmente existe uma mesa posta na casa do Pai. E por causa de Jesus, nós podemos ser família, nós fazemos parte dessa família. E podemos compartilhar o amor, irmãos, a vida que sem Ele nós jamais conseguiríamos. Pode passar o próximo slide lá. Então, irmãos, nós notamos o como Efésios 2 nos ensina. Ele nos ensina no versículo 10 que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, de antemão preparadas, nos deu acesso ao início de tudo. No versículo 3 ao 5 e do 11 ao 13, Jesus marcou uma mudança de tempo em nossa vida. Antes éramos um e hoje somos outro, nova criatura. E nos ensina também no versículo 14 que Jesus derrubou o muro da separação que havia entre nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Não mais tudo estando como a gente espera, mas Cristo sendo a nossa paz, e Cristo gerando em nós a paz que excede todo entendimento. Pela confiança da suficiência da sua obra. Assim, mano Wesley, eu posso ficar em paz, que eu vou conseguir gerenciar um casamento mesmo voltando de missões sem nada. E ver a graça de Deus se manifestando e tornando isso em realidade. Não porque o meu coração está no que Cristo pode dar, mas porque meu coração encontra paz nele. E Ele não desampara os seus. Nos ensina também que de ambos fez um, nos dando acesso ao Pai pelo Espírito, nos fazendo não mais estrangeiros e peregrinos, mas todos juntos nessa família. Amém? Pode passar, a gente está terminando. Então, irmãos, deu para entender um pouco o que o Senhor quis ministrar um pouco ao meu coração? Eu oro para que fique claro, sabe? Deus nos formou para ser perfeitos. Deus nos formou para o relacionamento ser muito bom entre nós, essa é a verdade. O grande problema foi o pecado. E o pecado exerce influência de nós até hoje, mas Cristo veio e resolveu essa questão. Então, o que nos resta, irmãos? Nos resta decidirmos viver como curados, Cristo aos outros, ou permanecermos doentes, viciados em nós mesmos, sem Cristo, uns aos outros, sem Deus. E eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas Gálatas 5 diz: para a liberdade Cristo vos libertou. Permaneçam, pois, firme e não vos submetam de novo ao jugo da escravidão. Então, Cristo nos libertou para onde, irmãos? Para a liberdade. E nós hoje decidimos permanecer firme ou não, ou dar ocasião ao jugo de escravidão. Então, irmãos, abre aí agora Colossenses capítulo 3, versículo 5. E com esse texto a gente vai encerrar, que a hora passa muito rápido, gente do céu. Colossenses 3, do 5, 14. Olha o que diz, irmãos. E é disso que nós precisamos para manifestar Cristo aos outros, não mais quem nós somos sem Deus, amém? Irmãos, Jesus tem uma capacidade de nos transformar que é incomparável. Eu tenho exemplo disso na minha casa. Minha mãe está aqui hoje, pela graça de Deus, batizada. Mas quem não sabe, minha mãe, antes de se converter, falava: Jô, você é louco. Porque o crente primeiro amor, nossa, jejum, oração. O Mica vai lembrar, a gente vinha na praça aqui de Suzano, 10 horas da noite, orar pela cidade. E nos dias que tinha, eu estava todos dizendo: mas você é louco. Não, você ficou louco. E hoje, pela graça de Deus, está aqui entregue com o coração a Jesus. Minha mãe, se me permite compartilhar um bom testemunho, ela tinha muita dificuldade de perdoar. Tinha uma pessoa que ela tinha muita raiva e não podia nem falar o nome dela. Nós os filhos da época, não podíamos falar o nome dela. Então imagina o tanto de que existia ali. Para depois de Cristo, ela ir e se reconciliar por vontade própria em Deus, claro, e pedir perdão para essa mulher. Irmãos, quem faz isso senão Deus? Se a gente continuar, mano Mica, sabe, vivendo uns aos outros, a partir de quem nós somos sem Cristo, cara, vai ser muito difícil viver a vida cristã. Mas se nós entendermos o que Cristo fez por nós, Richard, e se a gente se entregar para a obra completa de Cristo, Brunão,
cara, a vida vai ficar muito mais leve. Sabe, meu sonho é que a gente se torne quem Cristo nos chamou para ser. E que assim a gente viva uma igreja de vários pequenos Cristos. E quem chega aqui se sinta impactado, não por quem o Jonathan é, mas pelo Cristo que o Jonathan demonstra. Pelo Cristo que minha mãe vai demonstrar, que o Lucas vai mostrar, que cada um de nós vai mostrar, amém? E é por isso que nós precisamos desse texto, irmãos. Nós precisamos fazer, irmãos, de uma vez por todas, morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque essa coisa é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Pode continuar, por favor. Nessas mesmas coisas andastes vós em outro tempo, quando vivesseis nela. Agora, porém, despojando igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver, e aqui que é o último versículo, irmãos, nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, porém Cristo é o que, irmãos? Cristo é tudo em todos, aleluia. Pode colocar o último slide, por gentileza. Jesus é a cura e o perfeito modelo que precisamos para viver a plenitude de uns aos outros. A realidade, irmãos, é que nós precisamos nos despir do velho homem. E nós só fazemos isso fazendo morrer, como nós lemos em Colossenses, a nossa natureza humana. E deixando ser revestido do novo homem, que é Cristo em nós e Cristo através de nós, amém? Amém, acho que era isso que eu tinha para entregar para os irmãos. Queria convidar os irmãos a ficar de pé, e eu vou chamar o Mica já para vir aqui. Eu queria só orar por nós, amém? Antes. Eu não sei como você recebeu essa mensagem, irmãos, mas eu espero que você saia daqui pensando em quem Cristo te chamou para ser. E eu quero deixar, na verdade, uma pergunta para você ir pensando para casa, amém? Qual a porção, presta atenção aqui por gentileza, qual a porção específica de Cristo que Deus depositou em você através da unicidade da sua personalidade, que ou tem sido impedida pelo egoísmo de ver para si mesma, através da natureza humana, ou impulsionada a outros em amor através do Espírito de Deus que habita em você e que te faz ser quem Deus te criou para ser. Resumindo, é o que Deus depositou dele em você e só em você será impulsionado pelo seu Espírito através da santidade, ou impedido de ser manifesto a outros pela sua natureza humana, através também do pecado de ver para você mesmo. Então eu queria que você parasse para pensar, qual que é a unicidade de que Deus deu de Cristo para que você manifeste? Porque existe algo que eu vou fazer que o Wesley não vai fazer, existe algo que o Wesley vai fazer que eu nunca vou fazer, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, mas cada um com o seu propósito específico. E deixa eu te falar uma coisa, o que Deus deu de Cristo, que é único em você, está dentro dessas duas opções. Ou sendo manifesto a outro através do Espírito Santo, ou sendo calado, preso, através do pecado de viver para si mesmo e ser guiado pela natureza humana. A palavra de hoje é um convite para que nós sejamos guiados, Mica, pelo Espírito Santo de Deus, a nos tornarmos como Cristo é, à medida daquilo, Brunão, que Cristo quer que nós sejamos. Assim nós seremos plenos nele e plenos para gerar vida aos outros, amém? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, Jesus. Nós olhamos para o Senhor nessa noite e declaramos que no Senhor reside a suficiente abundância, superabundância na verdade, para nos fazer ser plenos, Jesus.
Pai, eu oro agora para que venha sobre a nossa consciência a realidade de que o Senhor nos criou para viver uma vida plena. O pecado veio e deformou essa vida plena, mas o Senhor veio e transformou em possibilidade aquilo que era impossibilidade. E hoje nós, independente da circunstância externa, Jesus, podemos viver satisfeitos no Senhor. Pai, a minha oração é para que o coração da sua igreja e o meu coração não se conforme em não ser como o Senhor é, em não ser quem o Senhor nos criou para ser. E que assim, Pai, nós sejamos impulsionados nessa noite a voltar à essência de quem o Senhor nos chamou para ser. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, por causa do seu Espírito e da sua obra completa na cruz. Nós te louvamos e te agradecemos por essa obra, Pai. Tomamos posse dela e dizemos, nos torna mais semelhante ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão.